A caótica guerra sem fim da Rússia está arrastando a China consigo, e Pequim está ficando impaciente. Para Xi Jinping, a Rússia está parecendo menos como um aliado útil e mais como um obstáculo ingrato e problemático. Ainda pior, a China começa a cobiçar territórios russos, aproveitando-se da distração da Rússia com a Ucrânia. A mensagem de Xi para Putin é clara: saia da Ucrânia ou haverá consequências. E isso não é apenas sobre a Ucrânia. A Rússia tem provocado a China por séculos. Desde o roubo de terras no século XIX até as constantes jogadas de poder, a relação sempre foi instável. Para entender quão profunda é essa tensão, vamos dar uma olhada mais de perto em sua longa e turbulenta história. Após a Segunda Guerra Mundial, a China passou por grandes mudanças culturais e industriais, posicionando-se como o segundo em comando não oficial da União Soviética no mundo comunista. Na época, a União Soviética, uma das maiores economias mundiais, fornecia à China recursos essenciais e equipamentos militares. Mas a aliança deles nunca foi tranquila. Quando Stalin morreu, Mao Zedong esperava que a China assumisse a liderança no bloco comunista. A China permaneceu em segundo plano em relação à União Soviética até o seu colapso em 1991, e essa luta pelo poder ainda persiste hoje. Ironicamente, os Estados Unidos foram cruciais na normalização das relações entre China e União Soviética. Com as tensões crescentes, a China viu os Estados Unidos inimigo do seu rival como um possível aliado. Isso criou um triângulo desconfortável entre a União Soviética, a China e os Estados Unidos. Cada um influenciava as políticas do outro. Avançando rápido para a era pós-soviética, a Rússia, agora a Federação Russa, buscou reparar seus laços com a China, pois ambos passaram a ver os Estados Unidos como uma ameaça geopolítica crescente. Este é o cenário para a atual Aliança Sem Limites, baseada mais em inimigos em comum do que em amizade verdadeira. Na última década, o vínculo Rússia-China se aprofundou graças à liderança estável de Putin e Xi, que trabalham para contrabalançar a influência americana. As rachaduras sempre existiram. A China não esqueceu as traições da Rússia, e a Rússia ainda olha a China com cautela. E essas rachaduras? As tensões entre aliados se evidenciaram pela primeira vez durante a Guerra Fria, quase os levando ao limite. Mas a má relação entre a China e a Rússia remonta muito antes da Guerra Fria. Para entender a profundidade dessa rivalidade, é preciso voltar ao século XIX, quando a Rússia tomava terras da China. Enquanto outras potências imperiais devolveram o território chinês após as guerras do ópio, a Rússia se agarrou firmemente ao que agarrou e a China nunca esqueceu isso. Como parte dos tratados desiguais, a Rússia reivindicou a Manchúria Exterior, uma terra que bloqueia a China do Mar do Japão e dá à Rússia uma posição estratégica na região. Esta terra pouco povoada pode não parecer muito, mas sua perda ainda dói. E não é apenas sobre a terra, é sobre os rios. A fronteira China-Rússia, ao longo dos rios Amur e Ussuri, permanece uma fonte de atrito constante. A China defende o compartilhamento desses rios, enquanto a Rússia insiste em controlá-los diretamente, incluindo as lucrativas rotas de navegação oferecidas por eles. As tensões explodiram em 1969, quando a União Soviética e a China travaram uma batalha sangrenta pela ilha Damansk, ou Zembao, como os chineses a chamam. Centenas morreram, mas a Rússia reivindicou a vitória, uma vitória que ainda deixa um gosto amargo na boca da China. Um ponto particularmente contencioso é a ilha Bolshoi-Orossiysk, Raichiazy. Localizada estrategicamente na confluência de dois rios, esta ilha de 209 km², poderia ser um porto-chave para o transporte marítimo. Se a China assumir o controle total, colocaria o território russo e a cidade de Khabarovsk ao seu alcance. A Rússia sabe o perigo disso e por isso está desesperada para mantê-lo. E enquanto o tratado de 2004 deu à China metade da ilha, está claro que isso não é suficiente para Pequim. Em 2023, a China divulgou mapas mostrando a ilha inteira como território chinês, sinalizando que Xi Jinping não abandonou essas ambições territoriais. A Rússia pode estar ocupada com a Ucrânia, mas a China está silenciosamente se preparando para reivindicar o que considera ser seu por direito. Não se trata somente de ilhas em disputa. O verdadeiro prêmio são a Sibéria e o extremo Oriente Russo com seus vastos recursos. Mas os problemas da Rússia estão ainda mais perto de casa. Pegue a ilha Bolshoi-Orossiysk, por exemplo.
Apesar de pouco desenvolvida, sua localização é um prêmio estratégico para China e Rússia. Para a Rússia, o problema é evidente e doloroso. A ilha fica em frente a Khabarovsk, a segunda maior cidade da região, com população superior a 600 mil. Se a China assumisse o controle total da ilha, Khabarovsk de repente estaria a um passo do território chinês. Um alvo fácil se as coisas ficarem feias. Isso não é apenas um pesadelo hipotético para a Rússia. Já vimos essa peça antes. Assim como na Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia tomou terras finlandesas para proteger São Petersburgo, Moscou fará o necessário para defender seus interesses nacionais. A Manchúria Exterior e as ilhas contestadas não são exceção. A Rússia conhece as apostas, mas o jogo está escapando de suas mãos. No papel, a disputa sobre Bolshoi-Orozhitsky foi resolvida pelo Tratado de 2004, que deu à China metade da ilha e acesso a rotas de navegação-chave nos rios Amur e Azuri. Porém, é conhecido que a China não se satisfaz com pouco. Eles conseguiram mais do que barganharam sem disparar um tiro, mas Xi Jinping não terminou. Muito longe disso. Xi se apega a antigas mágoas, e a fraqueza atual da Rússia pode ser o momento ideal para agir. A disputa pela ilha é apenas uma parte de um cenário maior que a Rússia acreditava estar resolvido, mas que pode ser totalmente reaberto. As ambições territoriais da China vão além de Bolshoi-Uralsk. O Tratado de 2004 pode ter dado à China metade da ilha e alguns direitos de navegação, mas isso claramente não foi suficiente. Em 2023, a China publicou mapas rotulando toda a ilha como sua, indicando que Xi Jinping ainda tem questões não resolvidas. Além disso, a China renomeou cidades importantes da Manchúria Exterior, elevando as tensões. Para a Rússia, isso é mais que postura política, é um aviso. Os conflitos territoriais que causaram tensão no final dos anos 60 podem ressurgir, e a China agora mira em algo maior, a Sibéria e o extremo Oriente Russo. As regiões ricas em recursos estão cada vez mais atraentes para uma China ávida por recursos naturais. Com uma população 10 vezes maior que a da Rússia, a China está mais bem posicionada do que nunca para agir. Um grande prêmio? O Lago Baikal, o maior lago de água doce do mundo em volume. Com o fornecimento de água subterrânea da China se deteriorando, a demanda por água potável está aumentando rapidamente. Durante a década de 2010, empresas chinesas buscaram adquirir terras próximas ao lago para construir oleodutos que levariam água para as áreas populosas da China. Embora protestos locais tenham forçado a Rússia a encerrar esses projetos, a sede da China por recursos não está diminuindo. Com 90% de suas águas subterrâneas impróprias para consumo, a China busca novas fontes, visando os territórios remotos e inexplorados da Rússia como alvo perfeito. As apostas são altas para ambos os países. A economia russa em crise e o declínio populacional tornaram grandes áreas do país vulneráveis, enquanto a demanda chinesa por recursos naturais impulsiona suas ambições. E Pequim tirar a Rússia da Ucrânia é apenas o primeiro passo em um jogo maior. Com a guerra sendo travada há mais de 2 anos e meio, ficou claro que os principais atributos da Rússia são a agressividade e o descaso flagrante pela vida humana, tanto militar quanto civil, russa e ucraniana. Isso representa um grande problema para a China, especialmente por suas tentativas de criar um segundo eixo de poder e influência que rivalizaria com os Estados Unidos. Para criar esse eixo, a China precisará de mais recursos, o que se encaixa na iniciativa do Cinturão e Rota, um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos do mundo. A iniciativa do Cinturão e Rota é um projeto quase global para a China expandir sua esfera de influência por meio de rodovias, rotas de carga e trilhos de trem. Conhecido como Nova Rota da Seda, o projeto visa conectar a China com países através do Himalaia, incluindo o Oriente Médio. Por quê? Petróleo e gás. Arábia Saudita, Irã e Iraque estão entre os 5 maiores produtores mundiais de petróleo com grandes depósitos. Contudo, o comércio de petróleo entre o Oriente Médio e a China é feito apenas por navios, passando pelo Oceano Índico e Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca é um ponto sensível para a China, pois praticamente todos os navios que vão da China para o Ocidente passam por ele. O estreito é administrado por Singapura, aliada dos Estados Unidos que possui várias bases militares próximas.
Isso representa um problema significativo de segurança e economia para a China. Se a China quiser invadir ou ocupar Taiwan no longo prazo, ela precisará enfrentar diretamente os Estados Unidos nesse cenário hipotético. Os Estados Unidos e membros do Quad, Austrália, Japão e Índia, provavelmente criariam uma barreira no Estreito de Malaca, impedindo a entrada de navios comerciais chineses no Oceano Índico. Com a China dependente de rotas marítimas comerciais, importar recursos por essa via seria um suicídio político e econômico para uma nação tão carente de recursos naturais. E é aí que entra a iniciativa do Cinturão e Rota. Ao criar rotas adicionais pelas quais a China pode obter seus recursos, reduz a dependência que tem do Estreito de Malaca para realizar comércio e obter capital. Além disso, a iniciativa do Cinturão e Rota vai muito além do Oriente Médio. Até 145 países expressaram interesse em fazer parte do projeto, muitos dos quais são nações em desenvolvimento na África e na América do Sul. Assim, a iniciativa do Cinturão e Rota também pode ajudar a China a ganhar mais influência no mundo e se tornar uma opção lucrativa para o comércio e relações geopolíticas. Dito isso, a iniciativa do Cinturão e Rota está longe de estar completo. Estima-se que o projeto custará cerca de 10 trilhões de dólares no total, e as primeiras fases só aparecerão na documentação oficial de planejamento. O principal objetivo da China no momento parece ser estabelecer uma conexão terrestre estável com o Paquistão. Embora não seja a iniciativa do Cinturão e Rota, este plano seria uma vitória significativa para a China, permitindo que o comércio passasse da China para o Paquistão e depois para o Oriente Médio, por terra ou pelo Mar Arábico. De qualquer forma, a China pode evitar os Estados Unidos e a Índia, nações com reivindicações significativas e influência no Oceano Índico. Mas o que a Rússia tem a ver com a iniciativa do Cinturão e Rota? A Rússia é um dos alvos da iniciativa, auxiliando a China a obter mais recursos siberianos. Mais importante, como Rússia e China são aliadas, as ações russas refletem diretamente na China. Com a Rússia como agressor eterno e a China monitorando de perto, ou até mesmo auxiliando a Rússia a contornar as sanções ocidentais, as nações interessadas em se tornar um grande parceiro comercial da China podem se voltar para os Estados Unidos. É por isso que a China é inflexível sobre a Rússia encerrar a guerra na Ucrânia de alguma forma. Quanto mais a guerra durar, mais a Rússia prejudicará a sua aliança com a China, degradando a influência chinesa com o resto do mundo. Além disso, a proposta da iniciativa do Cinturão e Rota já é cara, e a pandemia de coronavírus impactou severamente as economias das nações em desenvolvimento, que seriam candidatas ideais para os investimentos da China. Devido à desaceleração econômica, muitos investimentos planejados pela China não deram certo. Algumas nações se endividaram e investimentos adicionais prejudicariam sua economia, tornando-as mais dependentes da China. Isso pode ser positivo para a China, mas cria um precedente ruim para como o país conduz seus negócios e ajuda a estabelecer um eixo distinto de influência. Outro problema na economia global é a invasão russa na Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Enquanto isso, a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e derivados. A invasão e as sanções ocidentais à Rússia impactaram a capacidade da Ucrânia de exportar pelo Mar Negro e a Rússia de negociar com outros países. Com isso, a Rússia precisou realizar seu comércio através da China. Apesar do acordo comercial bilateral entre os dois países atingir um recorde de 240 bilhões de dólares em mercadorias em 2023, o comércio ao longo de 2024 começou a desacelerar, possivelmente devido às sanções alcançando a China. Ademais, os Estados Unidos passaram a ameaçar bancos chineses que ainda negociam com a Rússia, pressionando a China a optar entre auxiliar a economia russa ou preservar sua influência global. Então, qual é a solução da China para esse dilema? Parece que Xi tenta manter uma ilusão de neutralidade no conflito russo-ucraniano. Porém, essa ilusão logo se desfaz ao perceber o quanto a China tem auxiliado a Rússia em diversas frentes. Após as sanções impostas à Rússia pela maioria do Ocidente, restaram apenas o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, aliança intergovernamental que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes. A continuação deles provavelmente se deve por ainda serem grandes exportadores de petróleo e gás.
É muito provável que a China esteja liderando o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul em todos os aspectos, e a Rússia só participa por ainda ser uma economia relativamente grande, comparável a alguns dos outros membros. Os países Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul têm auxiliado a Rússia a burlar as sanções, importando produtos, reetiquetando-os e os enviando para o território russo. De todos os países Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, a China é de longe a que tem mais influência e impacto na economia russa. Com a Rússia impedida de usar o dólar, os países recorreram ao yuan e ao rublo para o comércio bilateral. As sanções não desaceleraram a economia russa, tanto quanto o Ocidente esperava inicialmente. Apesar da China afirmar que não apoia diretamente as ações russas na Ucrânia, a realidade é bem diferente. Descobriu-se que a China era o maior fornecedor de peças de alta tecnologia para armas e veículos modernos da Rússia, já que o país não as produz internamente. A China também tem usado sua imensa capacidade industrial para fabricar peças para a máquina de guerra russa. A British Broadcasting Corporation estima que 70% de todas as peças de máquinas e 90% de todos os eletrônicos e microchips que acabam na Rússia vêm diretamente ou através da China. Apesar da forte aliança entre China e Rússia, esses fatores evidenciam que ela é mais frágil e desequilibrada do que aparenta. Mesmo com o apoio da China durante os 30 meses de guerra, a Rússia não conseguiu progredir significativamente na Ucrânia. Durante 2024, a Rússia ocupou cerca de 966 quilômetros quadrados de território. Por outro lado, a Ucrânia alcançou quase o mesmo controle da região russa de Kursk em poucas semanas. Com a Rússia determinada a continuar a guerra, ela buscou apoio da China, cujo plano para a Rússia sair do conflito é bastante audacioso. A proposta da China para o acordo de paz é proclamar a situação atual como status quo. A China gostaria de ver as sanções russas suspensas, o que permitiria que ela negociasse mais abertamente com a China, assim consolidando ainda mais sua influência na Rússia, todos os combates para parar, e o território atual que a Rússia ocupou permanece sob controle russo provisório. As declarações que a China emitiu também são controversas porque a China ainda mantém que é um país neutro no conflito, apesar de evidências esmagadoras de que apoia a Rússia. O acordo de paz proposto favoreceria a vitória da Rússia na guerra. Independentemente das reais declarações da China, a intenção é evidente. Ela deseja que a Rússia deixe a Ucrânia, ainda que seja necessário redefinir as fronteiras do país. Do contrário, a aliança China-Rússia pode se deteriorar significativamente nos próximos meses. Se as ameaças ocidentais de sancionar os bancos chineses se concretizarem, isso pode impactar significativamente a renda da China proveniente do comércio com a Rússia. Ademais, o crescente apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte para a Ucrânia significa que o país tem recebido mais armamentos modernos. Oficiais de alto escalão da Organização do Tratado do Atlântico Norte consideram autorizar a Ucrânia a utilizar os mísseis de longo alcance recebidos para atacar alvos mais distantes dentro da Rússia. Isso poderia potencialmente mudar o curso da própria guerra. Se Moscou for diretamente atacada, Putin pode perder sua influência e apoio público dentro do país. Por que isso importa? Como estabelecido, China e Rússia não tiveram mudança de liderança em mais de uma década. Se a guerra na Ucrânia começar a ir mal para a Rússia, pode haver um cenário em que Putin seja forçado a deixar a presidência ou até mesmo seja deposto à força em uma revolução. Se isso ocorrer, é imprevisível se o próximo líder russo manterá laços tão próximos com a China. Se o Ocidente pressionar o suficiente, o novo governo pode mudar drasticamente em direção aos Estados Unidos, alterando a situação geopolítica não só para a China, mas possivelmente para o mundo inteiro. A China se opõe veementemente a essa possibilidade. É por isso que Xi está inflexível em querer que a guerra termine rapidamente. Como a Rússia não pretende ceder na invasão da Ucrânia, sua única opção é fazer propostas audaciosas que possam influenciar os líderes mundiais a aceitar termos ultrajantes. E se a aliança Rússia-China não se concretizar, o que acontecerá com ela? Realmente é improvável, ao menos por alguns anos. Atualmente, a China está relativamente satisfeita com o crescimento econômico e a influência que pode exercer sobre outras nações. Se os planos da iniciativa do Cinturão e Rota da China se mantiverem no curso, os países provavelmente recorrerão a ela por necessidade, colocando-os exatamente onde a China deseja. A Rússia pode não se beneficiar da economia chinesa por muito mais tempo.
Se os bancos pararem de trabalhar com a Rússia, sua economia pode descontrolar-se. Isso tornaria sua dependência da China total, permitindo que Xi Jinping controle a guerra do Kremlin e a retórica geopolítica. Se a China cortar o fornecimento de dinheiro e peças de armas para a Rússia, esta pode ser obrigada a se render. Isso dificultaria a posição da China, forçando-a a admitir publicamente a interrupção da já ilegal evasão de sanções. Isso poderia reduzir sua popularidade com as nações da iniciativa do Cinturão e Rota. Efetivamente, o problema entre a China e a Rússia é de natureza circular. Rússia e China são interdependentes, mas a Rússia ignora as exigências chinesas, e a China não consegue pressionar outros países a agirem da mesma forma. Essa combinação deveria ter dissipado a aliança, mas a China está usando a Rússia como bode expiatório e alavancagem para obter apoio de países menos amigáveis com os Estados Unidos. Na perspectiva da China, se a Rússia fosse o único inimigo da Organização do Tratado do Atlântico Norte, seria imprevisível como os países do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul dividiriam suas alianças. Apesar da informalidade da aliança, seus membros têm apoiado a Rússia em sua guerra contínua, o que podem seguir fazendo sem a liderança chinesa no grupo. Com muitos membros adotando uma postura de esperar para ver sobre a guerra na Ucrânia e seus impactos geopolíticos e econômicos globais, a China é praticamente forçada a fazer o mesmo. Ainda assim, a China tem um último recurso através de sua disputa fronteiriça com a Rússia. Se Putin não ceder em seu esforço de guerra contínuo, a China pode simplesmente decidir agir sobre isso. Isso forçaria a Rússia a escolher entre invadir a Ucrânia e manter seu Extremo Oriente seguro. Isso forçaria a Rússia a sair da guerra atual, mas a levaria para a próxima. Só que desta vez, a China não ajudaria a Rússia de forma alguma. Dado o desempenho inepto das forças russas na invasão da Ucrânia, a China provavelmente teria sucesso em ocupar a Manchúria exterior sem grandes dificuldades, reforçando suas reivindicações prévias sobre a região. No entanto, a China pode ir além e adentrar a Sibéria para alcançar o verdadeiro tesouro da região, o acesso aos recursos naturais russos. Com a Rússia fora do comércio, a indústria chinesa alcançará novos patamares, com acesso a mais minerais, madeira, petróleo e água. Nesse cenário, dois fatores dificultam a vida da China. Os Estados Unidos estão pressionando a China sobre Taiwan e intensificando seu controle no Estreito de Malaca. Se a China atacar, os Estados Unidos podem reagir. Isso poderia levar a uma nova guerra mundial, com alianças entre países se desfazendo rapidamente para apoiar os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte e Rússia e China desempenhando seus papéis. Em segundo lugar, a Rússia possui um dos maiores arsenais de armas nucleares do mundo, quase empatada com os Estados Unidos, com cerca de 1.700 ogivas prontas para lançamento imediato. A China também possui um arsenal nuclear de 500 ogivas, mas apenas cerca de 24 estão prontas para lançamento, e mesmo essas em condição incerta. A política de dissuasão nuclear da Rússia justifica o uso de armas nucleares caso outro país com acesso a ogivas nucleares os ataque, permitindo que Putin simplesmente aperte o botão de destruição mútua assegurada. Com um ataque concentrado na China, a Rússia precisaria usar apenas bombas nucleares suficientes para replicar o ataque a Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Isso retrocederia a economia e indústria chinesas praticamente ao início como país comunista. Portanto, a China deve planejar com cautela. Sua única opção é alertar a Rússia repetidamente para sair da guerra com a Ucrânia antes que seja tarde demais. Porém, não pode romper laços com o país, já que a iniciativa do Cinturão e Rota ainda não está quase concluído. Portanto, a aliança Rússia-China permanecerá forte no papel, mas ambos começarão a fazer planos de contingência que serão adaptados de acordo com o andamento do esforço de guerra. O que você acha? A China vai pressionar a Rússia para encerrar a guerra? Comente sua opinião abaixo. Valeu por assistir. Confira por que a Rússia e a China entrarão em guerra este ano, ou clique neste outro vídeo.